Fala pessoal, bom dia primeiramente aí, que Deus abençoe o dia de vocês, seja um dia abençoado, né? Então, aproveitar que o Júnior veio fazer algumas perguntas sobre o trabalho, e vou aproveitar e vou gravar esse vídeo aqui para poder tirar dúvidas de uma forma geral, né, de repente da turma, tá bom? Qual é o objetivo, galera, desse trabalho? Iniciamos, assim que vocês entraram no curso, iniciamos a disciplina de empreendedorismo com a ideia de a gente reconstruir o nosso pensamento e entender a importância, né, de realmente a gente empreender e para isso a gente criar um plano de negócio para tirar a nossa ideia da cabeça, que às vezes é muito abstrata, e trazer para a realidade. E aí entender alguns assuntos que a gente precisa colocar no papel para a gente poder tomar cuidado na hora de realmente criar a empresa. E agora, já com a ideia no papel, né, de verdade, para poder ser executada, como é que a gente executa ela de uma maneira mais adequada? É com um plano de ação. Tem diversos, né? E aí comentamos sobre alguns dentro de sala de aula. Falamos do PDCA, falamos da matriz SWOT, falamos também sobre o 5W2H, que foi o objetivo do nosso trabalho. Escolhi um dentre eles que eu acho que era o mais adequado para aquele momento e é um dos mais objetivos, um dos mais fáceis de ser realizado. São apenas 7 perguntas, né? 5 que começam com W em inglês e 2 que começam com H em inglês, né? Que seria what, where, when, we, who, who e what. Então, essas 7 perguntas nos permitem fazer um plano mais direcionado, que é o que a gente chama de plano de ação. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que está aqui no Excel. O primeiro exemplo está aqui, que seria numa empresa de ar-condicionado. E aí dentro dessas 7 perguntas, qual é a primeira? É o what, que seria o que, né? Ou seja, o que que você vai estar fazendo com a sua empresa? Nesse caso, seria a instalação de equipamentos de ar-condicionado. Então, esse é o plano de ação para aquele momento da empresa. Então, existe uma empresa é, de manutenção de ar-condicionado e nesse momento aqui eles vão estar fazendo um plano de ação para instalar o ar-condicionado em algum lugar, tá bom? Então, a primeira pergunta é o que dentro do plano de ação é instalar os equipamentos de ar-condicionado. A segunda pergunta é o where, que seria onde. Então, aonde que você vai instalar esses ar-condicionados? Então, ele colocou lá no segundo pavimento em contas a pagar conforme a marcação na parede. Então, ele discriminou aonde que ele vai estar fazendo essa instalação do ar-condicionado. Terceira pergunta, prosseguindo, seria o when, que seria quando. Então, quando que vai instalar esses ar-condicionados no segundo pavimento? No dia 25 do 5. E na aula eu até comentei que não precisa ser apenas uma data, né? Pode ser o mês, pode ser o ano, pode ser o semestre, por exemplo. No primeiro semestre de 2025, no segundo trimestre de 2026. Então, não importa ali, somente é você determinar quando que isso realmente vai acontecer. Indo para frente, nossa quarta pergunta seria o porquê. E aí o porquê é por que que você vai estar fazendo esse plano de ação, né? Dentro desse plano de ação, o porquê que você escolheu realmente, por exemplo, instalar o ar-condicionado e não fazer uma manutenção. Então você tem que explicar o porquê. E aí está explicando lá, a devida falta de conforto térmico, ou seja, o local deve ser realmente muito quente, então ele está explicando por que que ele vai fazer essa instalação, por conta do desconforto térmico. Prosseguindo, a nossa quinta e última pergunta do W, que seria o who, que seria o quem, né? É, quem irá realizar? Ou seja, você vai instalar o ar-condicionado, mas realmente quem vai fazer isso? E aqui ele deixou claro que seria a empresa A, por exemplo, a empresa tal. Mas aqui dentro do quem, dentro da sua empresa, pode ser, por exemplo, sócio majoritário. Ou quem vai fazer isso é o sócio responsável pelas finanças. Quem vai fazer isso é o encarregado da empresa. Então é para você discriminar realmente quem vai fazer essa tarefa que você está descrevendo. Justamente para quando
der algum acerto, quando der algum erro, você realmente poder parabenizar quem fez a ação ou poder culpabilizar, né? É, quem realmente executou de uma maneira, de forma errônea, tá bom? E aí, indo para o final, tá lá o who, que seria como que isso vai acontecer. Você vai ter que discriminar realmente de forma mais detalhada possível para que não haja erro. Então aqui nesse exemplo vai estar lá conforme o escopo número 45. Só um minuto, gente. Retornando, galera, perdão. Então é essencial que a gente descreva o mais detalhado possível para quê? Para que se uma outra pessoa for realizar, realmente ele saiba como realizar. Porque às vezes, galera, a gente entra num momento que a gente acha que o óbvio é óbvio para todo mundo, mas às vezes o óbvio é só para você, para outras pessoas não é. Então a gente cai muito dentro dessa bolha, né, de achar que não tem que explicar o óbvio. Mas será que o óbvio é realmente para todo mundo ou ele é só para você? Então tenta discriminar isso de forma mais adequada possível, tá bom, gente? Até para que você venha realizar isso novamente um tempo, né, mais tarde, você possa ler e possa lembrar de tudo. Porque de repente daqui a alguns meses você vai voltar a fazer essa tarefa, você não lembra como foi feita. Agora, se você discriminar, isso não acontece, tá bom? E indo aí para a última pergunta do nosso trabalho é how much, que seria quanto ou com que frequência que isso vai estar acontecendo, né? Como é uma instalação, nesse exemplo, é instalação única. Agora poderia ser uma manutenção. Vai acontecer de 3 em 3 meses. Vai acontecer sempre no quinto dia útil, entendeu? Então, dependendo do que você for fazer, essa frequência ela vai mudar. Nesse caso, instalação uma vez única. Porém, se for serviço ou for uma lei de produção, se for, né, um dia específico de um lançamento de produto, ele pode se repetir. Por exemplo, na sala eu dei o exemplo da Sheila, que vende lingerie. Se fosse, por exemplo, é, o mês do novembro azul. Então, todo novembro de todos os meses, isso irá se repetir. Ou seja, a campanha seria para vender cuecas num preço diferenciado. Então, essa campanha vai se repetir toda vez que chegar o novembro daquele ano, tá bom? Então, basicamente isso. Não vou explicar mais para que o vídeo não fique maior, mas eu tentei fazer mais explicativo possível, porque, galera, a ideia não é fazer com que vocês façam um trabalho. A ideia é que, de fato, vocês consigam perceber a progressão dentro da empresa. Esse é o meu objetivo lá. É que vocês entendam que vocês não estão perdendo tempo, que vocês estão evoluindo, tá bom? Então a ideia é que realmente vocês peguem um produto de vocês que vocês fizeram lá na outra aula comigo, né, na outra disciplina, e agora implemente isso de uma maneira eficaz, de uma maneira prática, tá? Um beijo no coração de vocês, tudo de bom.